Bradesco, com o ticker BBDC3 e BBDC4, divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2025. Será que agora vale a pena investir? Hoje eu quero trazer aqui um vídeo falando sobre o resultado de Bradesco, que inclusive com uma lucratividade ligeiramente acima das projeções aí do mercado. Eu quero fazer aqui um panorama geral sobre esse resultado, mostrando o que veio, mostrando mais ou menos o que os analistas já achavam e falando um pouquinho da tese de Bradesco. Lembrando, tá? Bradesco foi uma tese dessa recuperação gradual que eu não peguei, né? Na verdade, quando a gente tinha um movimento, né, do Bradesco ainda com resultado muito ruim, eu estava muito focado nesse resultado ruim do curto prazo e não consegui visualizar, né, foi um erro meu, admito isso, não consegui visualizar essa tese da recuperação gradual, né, e aí por consequência também essa reprecificação das ações à medida da recuperação gradual. E aí esse foi um aprendizado inclusive que eu tive com o Bradesco que eu estou colocando agora em cima de Banco do Brasil. Será que não está passando por um mesmo momento? Resultados ruins, recuperação gradual, reprecificação em cima disso? Se puderem já apertar o botãozinho de like que tá aqui embaixo, nos ajuda muito a manter esse canal gratuito. Já aperta o botão de se inscrever e ativa o sininho. Tenho falado isso em vários e vários vídeos, mas para quem conseguiu comprar Bradesco na época ali, que a gente via as ações negociando ali na casa. Porra, tem gente que pegou Bradesco, se eu não me engano, ali é mais ou menos R$ 11, tá? Se não me falha a memória, né? Ou tá mais R$ 11 e pouquinho, né? Não sei se chegou a R$ 11 mesmo. 11, 12, R$ 13, tá? Tem gente que acabou pegando o Bradesco ali, que foi justamente um momento muito, muito oportuno. E agora hoje, né? Na verdade, ganha em cima das cotações e também pela melhora dos resultados. Olha só isso daqui que interessante, tá? Vamos abrir pela apresentação para mostrar para vocês os principais highlights e a gente consegue ir discutindo isso ao longo do vídeo, tá? Um lucro líquido recorrente de 6,5 bi. Qual que era a expectativa do mercado? Cerca de 6,3, 6,4. Tá? Então foi ligeiramente acima dessas expectativas. Mostra um crescimento bastante interessante ano contra ano e trimestre a trimestre. Onde que a gente pega essa virada, tá? Ó, sabor, né? Brincadeira. Onde que a gente pega essa virada aqui de entender essa recuperação gradual? Quando a gente vê uma evolução interessantíssima aqui ano contra ano, porque os anos passados foram ruins, né? E quando a gente tiver essa evolução positiva aqui e a contínua evolução trimestre a trimestre também é muito interessante. Da mesma forma que o lucro cresce, a rentabilidade também. Também vem um pouco acima do que o mercado esperava, né? O ROI aqui, rentabilidade sobre patrimônio, veio 15,2. O que que o mercado esperava? Na casa dos 14,8, 15%. Então foi ligeiramente acima. Só para vocês terem uma noção, olha aqui o que os analistas da Genial, que foram meus antigos colegas de trabalho, inclusive o meu chefe na época que eu trabalhava como analista na Genial, é o cara que toma conta do setor financeiro lá, né? Então é ele que escreveu isso daqui. Olha o que ele esperava, os 6,42 bi de lucro, tá? E o ROI de 14,6. Então, foi pego um pouquinho acima as expectativas aqui dele, né, veio um pouco acima o resultado, o que é muito interessante também, tá. Aqui a gente olha um pouco para a carteira de crédito em geral, né, também esse crescimento interessante, então acho que a questão é o seguinte, né, gente, a recuperação gradual acontece. Olha um fato muito interessante, superou o custo de capital. A gente sempre fala isso, é muito importante que o ROI, que a rentabilidade, especialmente de um banco, que na verdade é um banco que trabalha com patrimônio, vamos falar assim, supere o custo de capital desse próprio banco, beleza? Então quando a gente vê um banco negociando com o ROI acima do seu custo de capital, a gente até justifica, é até ok ele negociar acima do valor do patrimônio, no indicador PVP. Quando a gente vê um banco negociando com um ROI muito baixo e abaixo do custo de capital, é justificável também ele negociar abaixo do valor do patrimônio. Então você tem que entender muito isso para às vezes não entender oportunidades erradas. Qual que é a sacada aqui? Quando a gente via o Bradesco negociando ligeiramente abaixo do valor patrimonial e com o ROI abaixo do seu custo de capital, eu ainda achava que não valia muito a pena. Beleza. Porque eu achava que tinha que ter mais desconto. Foi aí que, na verdade, eu errei nesse timing, vamos falar assim. Só que a gente tem alguns outros bancos, não se engane, que negociam abaixo do valor do patrimônio e não necessariamente são bons investimentos. Às vezes tem bancos que, de forma muito recorrente, têm ROI abaixo do seu custo de capital. E então faz sentido negociar com esse desconto frente ao valor do patrimônio mesmo. Você não está pagando um desconto porque é barato, não. Você está pagando, às vezes, porque o negócio é ruim. Entende o que eu estou falando? Então é muito importante a gente conseguir pegar os múltiplos, olhar para a realidade. Esse é um desafio diário aqui, né, gente? E eu estou tentando ver isso também aqui com o Banco do Brasil, beleza? Destaques operacionais aqui no ano de 25, tá? Lucro aumentando 26%, como eu falei, receita crescendo, tá? Carteira crescendo também.
tá com aumento de share pequenas e médias empresas aqui. Inadimplência sob controle, tá? Ó, inadimplência 90 dias ficou estável em 4,1%, tá? Isso daqui é muito interessante. Vamos ver se os analistas falavam aqui em termos da inadimplência. Ó, a inadimplência deve encerrar o trimestre em 4,1, tá? Ou seja, praticamente estável aqui, como a gente viu. Então, muito dentro aqui das expectativas do que os próprios analistas falavam, tá? O que é muito interessante. Acho que mostra que agora todo mundo pegou a tese da recuperação. Só que aí, como todo mundo pegou, o mercado precificou, né. Você entende? É muito louco isso, é muito legal da gente ficar acompanhando isso no dia a dia. Seguros com ROI de 24,3%, aí lembra sempre, né, a parte de seguros aqui do Bradesco era sempre muito interessante, sempre muito rentável, tá. O crescimento dos resultados das operações de seguro também 16%. Organização mais ágil, nova segmentação e proposta de valor. Isso daqui é um jeito também do Bradesco se reorganizar e buscar alavancas de valor, tá. Eu acho que isso é interessante. Novo app é sempre interessante quando a gente fala de novo app, eh, avanços em determinadas categorias de clientes, isso aqui é alavanca de valor também para um banco que, querendo ou não, é grande, tá. A gente tem a questão de inteligência artificial sempre sendo usada, mas acho que isso aqui é muito parecido com todos os outros. E, de novo, né, processo de execução acelerada na transformação. Eu acho que isso aqui tem tudo a ver também com o desafio que o Bradesco passou e agora essa recuperação gradual que a gente tem visto, tá. Bom, aqui tem vários outros dados, tá, eu não vou ficar passando exatamente por tudo aqui, porque eu acho que o importante é que sempre que você entenda, da forma maior e depois você vá buscando esses dados. Mas o que que eu acho que é interessante dizer, tá, o jeito que você, organiza a sua carteira de crédito é muito importante para o controle da inadimplência. Isso daqui anda, de forma quase que umbilical, né. A exposição que você tem na sua carteira de crédito aos diferentes segmentos, com a inadimplência ou a possível inadimplência da sua carteira lá na frente. Qual foi o erro do Bradesco no passado? Uma exposição muito grande a segmentos de maior risco. Então são segmentos, né, especialmente voltados para pessoa física, tá, e esse segmento de pessoa física num momento de tur turbulência macroeconômica é muito ruim. O que que eles têm feito agora, né? Eles têm tentado controlar um pouco mais a sua carteira, não quer dizer que eles vão deixar esses segmentos mais arriscados, mas agora é um momento onde eles controlam isso mais e eles buscam isso é tudo a minha opinião, tá, gente, pode ser que vocês tenham uma outra visão. E agora eles buscam voltar a aumentar o market share, ou seja, a fatia de mercado deles dentro desses segmentos um pouquinho mais arriscados, que antes eles tinham segurado um pouco a mão, mas agora voltando com um pouco mais de atenção, um pouco mais de transformação, entende? E aí, de novo, isso também permite a volta da rentabilidade e tudo mais. Então, é tudo muito interligado, tá? Eu acho que isso aqui é sempre interessante dizer. Deixa eu descer aqui para ver se a gente consegue trazer para vocês uma outra questão aqui, ó. Isso aqui é legal sempre de mostrar, né, então o crescimento aqui das receitas totais, como a gente falou, né, que isso aqui tem crescido. Se você for olhar, né, a margem financeira total, acho que é também um indicador super interessante para bancos, né, você vê isso aqui crescendo. Se a gente fosse, comparar, né, aqui com os analistas, ó, 19,2 bi foi o que o Bradesco reportou, um crescimento aqui ano contra ano de 13,2%. Os analistas esperavam, ó, 19,5, praticamente muito em linha, tá? Muito, muito em linha, tá? Então, eu diria para vocês que não tem muito uma fatia aqui de surpresa, tá? Não tem nada de surpresa aqui e eu não viria talvez, o mercado pesando tanto a mão assim. Tem que sempre ver também o quanto que o mercado também já não apostava nessa expectativa ainda melhor, né. O foda dessa questão de recuperação gradual é que você começa sem ter essa expectativa de melhora, às vezes até vai um pouquinho acima da sua expectativa, mas no fundo você esperava que vinha muito mais. Talvez esse tipo de correção possa acontecer, tá. Como a gente falou, acho que a questão de qualidade de carteira, isso aqui vai ser muito interessante também de olhar em Banco do Brasil, né, você percebe então essa inadimplência total se mantendo, o que é muito interessante. Quando você olha para o segmento de pessoas físicas, olha isso daqui, ó, olha como eles têm conseguido também descer e controlar essa inadimplência, isso aqui é muito, muito interessante, porque foi isso daqui, ó, que ferrou com o resultado do Bradesco praticamente lá atrás, né. E aí você vê como essa inadimplência tem caído. Então é um trabalho bem feito, a tese tá em dia. Acho que a gente pode colocar dessa forma, tá? A tese da recuperação, gradual do Bradesco está em dia. Aqui as despesas, essas coisas acho que não precisa olhar muito. A gente tem a questão aqui de capital. Apesar de você olhar para esse capital principal caindo ligeiramente trimestre a trimestre, a gente tem esse aumento ano contra ano e é muito importante a gente olhar para isso daqui, né? Porque lembra, né? Todo banco, na verdade, ele é regulado, ele tem a sua basileia regulada, isso aqui é muito importante.
E à medida que o capital ele vai se recuperando, então você pode ver aqui o que foi acontecendo, né, comparado a dezembro de 24 com dezembro de 25, isso também vai começar a permitir o quê, gente? Um aumento do pagamento dos dividendos, porque aí sim o payout pode aumentar. Se o capital está sendo consumido e está caindo, na verdade ele segura payout, por consequência, dividendos diminuem, beleza? E aí você recompõe esse capital ao longo do resultado melhor. Como a tese está de recuperação e esse capital está sendo recuperado, eu diria que tem espaço também para o Bradesco começar a praticar uma melhora aí, inclusive, dos dividendos ao longo dos próximos anos. Claro, no mais constante, né? Aqui a gente tem um pouco do que foi mostrado em termos de guidance, tá? Então você percebe o seguinte: a gente teve o realizado versus o que eles previam, então a carteira de crédito crescendo mais. A gente tem aqui o que eles previam também de margem financeira líquida, que nada mais é do que a margem financeira total, tirando despesas com PDD, né, que são as provisões de devedor duvidoso, e aí ficou ali dentro, bem dentro do range aqui também. As receitas de prestação de serviço também alcançando o topo do guidance, despesas também aqui ficando no topo do guidance também, mas nada a assustar as pessoas, né? Operações, seguro, previdência, capitalização crescendo mais do que também esperava. E aqui um pouco do guidance para 2026, tá? Não tem aqui um guidance de lucratividade em geral, mas a gente tem algumas questões interessantes aqui que, de novo, né? Acho que mostra que o Bradesco voltou, e aí vocês podem ver, especialmente para essa questão da carteira de crédito, a voltar a pensar agora em crescimento, mas agora um crescimento já mais controlado, um crescimento já ajustado. Eu acho que a gente poderia colocar dessa forma. Então, claro que esses aqui são os principais highlights, né, gente? A gente não teve nem o call, é muito importante ver o call, ver o que os executivos estão falando e tudo mais. Mas acho que numa primeira visão aqui, até comparando um pouco do que os analistas achavam, né, e do que os analistas acreditavam, olha só o que eles falam, ó: "Bradesco deve dar continuidade à sua agenda de reestruturação, que eu acredito que deve, de fato acontecer. Para esse 2026", o que eles falam, né, recuperação gradual aqui do market share, é a tese, é a tese. A gente não tem muito o que a gente falar, tá, é a tese que a gente sempre entendeu aqui. O valuation continua atrativo de acordo com eles, acho que hoje, em termos de dividendos, né, em termos de preço-teto, acho que na verdade é um momento para a gente dar uma segurada, né, até por conta de toda a bolsa subindo e tudo, mas vale ficar sempre atento. E acho que aqui um aprendizado para todo mundo é: se você tem uma empresa que está passando por esse momento de tese de recuperação gradual ou com resultados muito ruins, tenta enxergar isso. Cara, será que ele vai começar a recuperar? Normalmente, quando vem a recuperação dos preços também. De modo geral, os analistas avaliaram positivamente os números apresentados pelo Bradesco no quarto trimestre de 2025, mas com algumas ressalvas. Hoje, o Bradesco iniciou o pregão com uma queda de quase 5% e vem se recuperando no decorrer do dia, com uma queda de quase 2% atualmente.